Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, Renato Bocabello, para passar para vocês uma dica de verão. Então, vocês que estão aí na praia, estão na chácara, no sítio, pretendem viajar, a ideia hoje é passar para vocês uma informação super importante que pode, inclusive, salvar a vida do seu cachorro. Então, presta atenção, porque é super importante você conhecer uma doença em cães comum nessa época do ano que chama intermação. Se você nunca ouviu falar de intermação, continua ouvindo, presta atenção que isso pode ser crucial na hora de você atender o seu cachorro ou entender o que está acontecendo com ele. O que significa intermação? Intermação é um processo fisiológico de aumento de temperatura descontrolado. Então, o cão começa a aumentar a temperatura, ele não consegue trocar a temperatura com o ambiente, ele não consegue respirar da forma correta, ele não consegue se resfriar da forma correta e acaba que a temperatura corporal dele sobe a ponto dele até entrar em óbito. Então ele pode primeiro entrar em coma, em estado de coma e depois óbito. E como que você vai identificar isso no seu cachorro? Qual a importância de você entender o processo? Quando o cão está viajando, está andando, está tomando sol, ele tem duas formas de trocar a temperatura com o ambiente. Nós humanos suamos, transpiramos, perdemos água pela pele. E essa perda de água pela pele faz com que o ambiente troque a temperatura com o nosso corpo e o nosso corpo consegue chegar numa temperatura de 36, 37 graus. O cão, ele vai trocar a temperatura com as patas, então ele transpira pelas patas e ele vai transpirar por toda a parte respiratória, principalmente pela língua. Então, naquele dia de calor, é muito comum a gente ver o cão com a língua de fora, arfando, né? Respirando de forma curta e com uma coluna de ar muito pequena. E esse sistema de arfar é para ele trocar a temperatura com o ambiente. E essa troca de temperatura é fundamental para que ele consiga baixar a temperatura para uns 39 graus, 40 no máximo, 40 já é um pouco perigoso, mas a temperatura normal de um cão gira em torno de 39 graus e baixando a temperatura para 39 graus ele consegue ter uma vida normal. Quando ele não consegue fazer essa troca gasosa da forma correta e essa troca de temperatura da forma correta, ele começa a entrar num momento de desespero. Então, se você está lá no sol, na praia, no sítio, viajando e o seu cão começa a arfar e ele começa a ficar com o olhar fixo, a boca extremamente aberta, a saliva começa a ficar um pouco mais espessa, com baixa umidade, parece que a língua seca. Isso é importante você diagnosticar, entender, para que você consiga baixar a temperatura. Muitas vezes, em raças como Bulldog francês, que hoje está super na moda, está super comum, ou Bulldog inglês, eles começam a entrar em desespero respiratório, eles começam a fazer aerofagia, eles começam a engolir o ar na tentativa de baixar mais rápido a temperatura. E essa tentativa de baixar a temperatura, engolindo o ar, vai fazer com que eles comecem a vomitar, eles começam a expelir, na verdade não é um vômito real, mas eles começam a expelir numa mímica de vômito, parece que eles estão vomitando, uma espuma branca. Essa espuma branca é conteúdo estomacal ou esofágico dessa tentativa de engolir o ar. Então você que está viajando, seu cachorro começa a ficar arfando e ele começa a ficar com a língua seca, o olhar preocupado ou o olho esbugalhado e começa muitas vezes a ter um vômito, né, que muitas vezes você vai confundir como vômito. Isso não é vômito, isso é ele entrando num estado de desespero, a temperatura aumentando. E isso pode gerar um problema grave para ele de saúde, um problema sério, inclusive ele pode vir a óbito. Então, presta atenção, viu o cachorro nessa condição, primeira coisa que você vai fazer, molha a boca dele, molha ele inteiro se for possível. Se você estiver no seu carro, descendo, o trânsito parou, e ele começa a entrar nesse quadro, liga o ar-condicionado no máximo, molhe o seu cachorro inteiro para que ele comece a trocar temperatura não só pela boca, mas também pela pele. Quando a gente molha o cão, a gente abaixa a temperatura porque ele faz a troca de temperatura pelo corpo inteiro, principalmente na região da barriga, na região de baixo aqui, né, onde ele não tem tanto pelo. Então, primeiramente, molhe ele inteiro. Não conseguiu baixar a temperatura? Corre para o veterinário. Isso é super importante. No veterinário, você tem que contar exatamente o que aconteceu e se você viu esse vídeo, você já vai conseguir identificar que ele pode estar com aumento de temperatura. Então, a primeira coisa que o veterinário tem que fazer é identificar e diagnosticar essa temperatura.
Temperatura acima de 39 graus e meio é considerado hipertermia. E esse quadro dele não conseguir trocar a temperatura com o ambiente já indica que ele está num quadro de intermação. Muitas vezes esse paciente precisa ser sedado com suporte de oxigênio e muitas vezes aqui na clínica a gente coloca bolsas de gelo embaixo dele para que a temperatura baixe o mais rápido possível, até sob sedação. Às vezes a gente precisa sedar esse paciente para ele acalmar, porque ele está tão angustiado que ele não consegue trocar a temperatura, que ele começa a ficar arroxeado. Então você pode olhar o seu cão e parece que ele não está conseguindo respirar direito, mas não é isso. Ele diminui a coluna de ar para tentar baixar a temperatura mais rápido, e essa diminuição da coluna de ar faz com que ele tenha uma troca gasosa ruim. Então é muito importante às vezes dar esse suporte de oxigênio. Bem, até aqui eu acho que todo mundo já sabe diagnosticar, já sabe entender o que é um cão entrando em intermação, mas quais são as principais raças e o porquê que isso acontece? Os cães que são braquicefálicos, o que significa braquicefálico? Aquele cão de nariz achatado. Na maioria dos casos, eles têm o que a gente chama de síndrome do braquicefálico, ou seja, ele tem o nariz fechado, as narinas muito fechadas e o pálato, que é aquela estrutura que fecha com a glote lá no fundo da língua, ele também é mais longo do que o normal. E tendo o palato mais longo e as narinas fechadas, a respiração dele se torna ainda mais difícil e mais ruidosa. Você vai ouvir ele respirando com um ruído extremamente alto. Então, esses animais que têm essa anatomia, que eles são, pela raça, formados dessa forma, eles têm que ter uma atenção especial. Então, Bulldog francês, Shih Tzu, Lhasa, todos esses cães que estão super em alta hoje, podem desenvolver esse quadro de intermação. O que a gente faz na clínica para evitar um pouco ou diagnosticar de forma precoce aquele paciente que tem uma tendência maior? A gente faz aqui na clínica a rinoplastia, que é uma correção dessa abertura das narinas, que funciona super bem. Aquele cão que não consegue respirar direito, que tem uma dificuldade de inalação, a cirurgia de rinoplastia vai funcionar super bem, esse cachorro vai conseguir respirar muito melhor, ele vai conseguir fazer uma troca muito melhor e ele vai entrar numa demanda de tentativa de troca de temperatura com o ambiente mais longa, então ele vai conseguir se resfriar e se manter numa temperatura saudável por muito mais tempo. Rinoplastia. Vocês vão ver aí, vai ter uma foto da rinoplastia para vocês. Além disso, a redução do pálato também é uma cirurgia que a gente realiza aqui. São duas cirurgias que não são tão complexas, são cirurgias de rotina. E a redução do pálato vai favorecer a passagem de ar pela laringe, pela traqueia. Então o ar ele vai passar de um jeito um pouco mais rápido, você vai melhorar aquele ruído respiratório. Então aquele cão que abre a boca, expõe a língua e ele não consegue trazer o ar para dentro, porque ele expande o pulmão e o ar ele não entra porque tem um palato longo, ele vai conseguir fazer uma troca respiratória, uma troca gasosa e, consequentemente, uma troca de temperatura com o ambiente muito melhor. Então, são duas práticas cirúrgicas que a gente tem para melhorar essa condição, para que você consiga ficar muito mais tranquilo com o seu cão, que é a rinoplastia, que é uma cirurgia de correção das narinas, e a redução do palato mole, que também é uma cirurgia que funciona super bem. Os clientes que realizaram esse procedimento com a gente são super satisfeitos. Eles vêm depois de uma semana do pós-operatório extremamente contentes, falando: nossa, meu cachorro é outro, ele consegue respirar, ele não ronca mais. E isso é super bacana, a qualidade de vida desses pacientes fica muito melhor e o risco de você entrar num quadro em que você não entende o que está acontecendo nesse desespero de aumento de temperatura, que é a intermação, você vai conseguir evitar ao máximo. Mas lembrem, no verão, agora nessa época mais quente do ano, tomem muito cuidado. O cão precisa ter uma temperatura abaixo de 39,5 para ter uma vida saudável, conseguir ficar bem, e se a temperatura começa a subir muito, ele vai apresentar esses sintomas que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Então, se você quer tirar mais dúvida, volta o vídeo, assiste de novo. E se você gostou dessa informação e quer compartilhar isso, bota para os seus amigos na sua rede social, para o seu grupo de Bulldog, grupo de Shih Tzu, que com certeza essa informação vai chegar para eles muito bem-vinda e isso provavelmente vai salvar algumas vidas, porque é muito comum nessa época do ano a gente receber esses casos aqui na clínica. Pessoal, até o próximo vídeo.